Viver em um mundo sem luz elétrica, sem motores, sem geradores, sem nada que dependa da eletricidade, ou seja, sem eletricidade. Era assim antes de Michael Faraday, um simples filho de ferreiro, sem educação formal além do ensino fundamental, que revolucionou a ciência e criou as bases para toda a tecnologia moderna. Se Faraday vivesse hoje, teria estudado apenas até o ensino médio, e mesmo assim mudou o mundo. Sem nunca ter pisado em uma universidade, ele descobriu como gerar eletricidade a partir do magnetismo. Inventou o primeiro motor elétrico e revelou os segredos que deram origem a tudo o que usamos hoje. Computadores, carros elétricos, usinas de energia, celulares e até a internet. Mas como alguém sem estudos acadêmicos conseguiu desvendar os mistérios do universo? O que Faraday fez para mudar a história da humanidade? A resposta vai te surpreender. E no final desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a eletricidade da mesma forma. Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 1791, em Newington Butts, uma área modesta no sul de Londres. Filho de James Faraday, um ferreiro, e Margaret Hastwell. Ele era o terceiro de 4 irmãos. A família enfrentava dificuldades financeiras, e o jovem Michael cresceu em meio à pobreza. Devido às limitações econômicas, sua educação formal foi bastante limitada, restringindo-se aos conhecimentos básicos de leitura, escrita e aritmética. Aos 14 anos, Faraday começou a trabalhar como aprendiz de encadernador na loja de George Ribble, um livreiro e encadernador local. Esse emprego revelou-se uma bênção disfarçada, pois proporcionou a Faraday acesso a uma variedade de livros que ele, de outra forma, não poderia ter lido. Ele aproveitou ao máximo essa oportunidade, lendo avidamente sobre diversos assuntos, mas demonstrando um interesse particular pela ciência. Obras como a Enciclopédia Britânica e Conversas sobre Química de Jane Marcet foram fundamentais para despertar sua curiosidade científica. Durante esse período, Faraday também participou de palestras na City Philosophical Society, uma organização dedicada à discussão e disseminação do conhecimento científico entre jovens londrinos. Essas reuniões permitiram que ele ampliasse seu entendimento sobre diversos tópicos científicos e desenvolvesse suas habilidades experimentais. A combinação de leitura autodidata e participação em discussões científicas foi crucial para sua formação inicial. Em 1812, um cliente da loja de encadernação presenteou Faraday com ingressos para assistir a uma série de palestras ministradas por Sir Humphry Davy na Royal Institution. Davy era um dos químicos mais proeminentes da época, e suas demonstrações cativaram Faraday. Impressionado, Faraday tomou notas detalhadas das palestras, que posteriormente encadernou e enviou a Davy junto com uma carta expressando seu desejo de trabalhar na área científica. Davy, reconhecendo o potencial de Faraday, ofereceu-lhe uma posição como assistente de laboratório em 1813. Essa oportunidade marcou o início da carreira científica de Faraday, permitindo-lhe superar as limitações de sua educação formal e mergulhar no mundo da pesquisa científica. Sob a orientação de Humphry Davy, Faraday rapidamente demonstrou seu talento e dedicação à ciência. Inicialmente, ele auxiliou Davy em experimentos relacionados à química, incluindo a investigação de novos compostos e a análise de substâncias químicas. Seu trabalho meticuloso e sua capacidade de observação logo chamaram a atenção. Em 1820, Faraday publicou seus primeiros artigos científicos, nos quais detalhava análises químicas de diferentes materiais. Um de seus primeiros feitos notáveis foi a liquefação de gases que, até então, eram considerados impossíveis de liquefazer. Por meio de experimentos cuidadosos, ele conseguiu liquefazer gases como o cloro e o dióxido de carbono, desafiando as crenças científicas da época e expandindo a compreensão sobre os estados da matéria. Em 1825, Faraday fez uma descoberta significativa ao isolar o benzeno.
um hidrocarboneto aromático que se tornaria fundamental na química orgânica. O benzeno é uma molécula composta por 6 átomos de carbono dispostos em um anel, com cada átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio. Essa descoberta teve implicações profundas, especialmente na indústria química, influenciando a produção de corantes, plásticos, medicamentos e muitos outros produtos. Além dessas realizações, Faraday investigou as propriedades dos aços e trabalhou no desenvolvimento de ligas metálicas e vidros ópticos. Seus esforços na criação de vidros de alta qualidade foram particularmente importantes para a óptica e a fabricação de lentes, contribuindo para avanços em instrumentos científicos e na correção de aberrações ópticas. Embora suas contribuições iniciais tenham sido principalmente no campo da química, Faraday começou a se interessar cada vez mais pelos fenômenos elétricos e magnéticos. Esse interesse o levaria a realizar algumas de suas descobertas mais importantes, que viriam a definir sua carreira científica e a moldar o futuro da física e da engenharia elétrica. Na década de 1820, a ciência da eletricidade e do magnetismo estava dando seus primeiros passos rumo à compreensão mais profunda das forças que governam o universo. Até então, sabia-se que a eletricidade poderia gerar magnetismo, como demonstrado pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, em 1820. Ørsted havia descoberto que uma corrente elétrica podia desviar a agulha de uma bússola, provando que eletricidade e magnetismo estavam relacionados. Essa descoberta despertou o interesse de vários cientistas da época, e André-Marie Ampère, na França, investigou mais a fundo como correntes elétricas podiam gerar campos magnéticos ao seu redor. Mas uma pergunta permanecia sem resposta. Seria possível o contrário? Um campo magnético poderia gerar eletricidade? Michael Faraday se dedicou a essa questão e, após anos de experimentos, fez uma descoberta que mudaria o mundo para sempre: o grande experimento de 1831. Em 29 de agosto de 1831, Faraday realizou uma experiência que revolucionaria a física. Ele enrolou 2 bobinas de fio ao redor de um anel de ferro e conectou uma das bobinas a uma bateria. Quando a corrente elétrica passava pela primeira bobina, ele notou que uma corrente momentânea era gerada na segunda bobina, mesmo sem que houvesse conexão elétrica entre elas. Isso provava que um campo magnético variável podia induzir uma corrente elétrica. Esse fenômeno ficou conhecido como indução eletromagnética. Mas Faraday queria testar se um campo magnético, por si só, poderia gerar eletricidade sem a necessidade de uma bateria. Então, ele realizou outra experiência. Pegou uma bobina de fio de cobre e moveu um ímã dentro dela. Para sua surpresa, um fluxo de corrente elétrica foi gerado. Isso significava que um campo magnético em movimento era capaz de criar eletricidade. Esse princípio se tornou a base para todos os geradores elétricos modernos, desde usinas hidrelétricas até turbinas eólicas. Faraday não apenas descobriu a indução eletromagnética, como também introduziu um conceito inovador para visualizar campos elétricos e magnéticos: as linhas de força. Antes disso, os cientistas imaginavam que a eletricidade e o magnetismo eram forças que simplesmente existiam ao redor de objetos carregados ou ímãs. Mas Faraday sugeriu que essas forças eram distribuídas pelo espaço de maneira organizada, formando padrões invisíveis. Para demonstrar isso, ele pegou um ímã, espalhou-lhe malha de ferro sobre uma superfície e observou como os pequenos fragmentos metálicos se alinhavam de forma previsível ao redor do ímã. Isso provava que os campos magnéticos tinham uma estrutura ordenada, com direções bem definidas. Hoje, esse conceito é essencial para entender desde motores elétricos até a proteção magnética da Terra contra ventos solares. Com sua nova compreensão da eletricidade e do magnetismo, Faraday teve uma ideia ousada. Seria possível criar uma máquina movida apenas por eletricidade e magnetismo? Foi assim que, em 1821, ele criou o primeiro motor elétrico funcional.
O experimento consistia em um fio suspenso dentro de um recipiente de mercúrio, onde um ímã estava colocado no centro. Quando a eletricidade passava pelo fio, ele começava a girar continuamente ao redor do ímã. Essa invenção provou que era possível transformar eletricidade em movimento, lançando as bases para a criação de motores elétricos modernos. Hoje, os motores elétricos movem carros, ventiladores, elevadores e inúmeros aparelhos eletrônicos. Tudo graças ao princípio descoberto por Faraday. A descoberta da indução eletromagnética foi uma das mais importantes da história da humanidade. Hoje, praticamente toda a eletricidade que usamos em nossas casas, indústrias e cidades é gerada graças ao princípio que Faraday descobriu. Seus experimentos se tornaram a base para o desenvolvimento de usinas hidrelétricas, turbinas eólicas e até reatores nucleares. Qualquer gerador elétrico moderno, desde um simples dínamo de bicicleta até enormes geradores de energia, opera com base nos princípios que Faraday estabeleceu em 1831. Sem ele, a vida moderna seria muito diferente. Depois de transformar a compreensão sobre eletricidade e magnetismo, Michael Faraday voltou sua atenção para outro fenômeno intrigante, a eletrólise. Esse processo consiste na decomposição de substâncias químicas por meio de uma corrente elétrica. Na época, os cientistas já sabiam que era possível usar eletricidade para separar compostos químicos em seus elementos básicos, mas ninguém entendia exatamente como isso acontecia. Faraday queria encontrar as regras matemáticas por trás desse fenômeno e estabelecer um princípio universal para a eletrólise. Os experimentos com soluções e metais. Faraday começou uma série de experimentos em que aplicava corrente elétrica em diferentes substâncias dissolvidas em água. Ele observava cuidadosamente o que acontecia nos eletrodos, as placas metálicas que conduzem eletricidade dentro do líquido. Um dos primeiros testes que ele fez foi com sulfato de cobre, QSO4, dissolvido em água. Ao conectar os eletrodos a uma bateria, percebeu que átomos de cobre metálico começavam a se depositar no eletrodo negativo. Ele repetiu esse processo com outras soluções e metais. Hoje, a eletrólise é usada para produção de alumínio, um metal essencial na construção, indústria automotiva e aeronáutica, revestimento de metais, galvanização, usada para evitar ferrugem e corrosão, como no aço inoxidável, fabricação de baterias de íon lítio e chumbo ácido dependem da eletrólise para armazenar energia, produção de hidrogênio, um combustível limpo e promissor para o futuro da energia. Seus experimentos não apenas ajudaram a entender a eletrólise, mas também impulsionaram o desenvolvimento da indústria química moderna. Depois dessas descobertas, Faraday se consolidou como um dos cientistas mais influentes de sua época. Suas leis da eletrólise provaram que a eletricidade não era apenas um fenômeno misterioso, mas algo que podia ser quantificado e usado para transformar substâncias químicas. Além disso, suas pesquisas ajudaram a responder a uma das maiores questões da época. A eletricidade é um fluido único, ou existem diferentes tipos de eletricidade? Antes de Faraday, muitos cientistas achavam que a eletricidade estática e a eletricidade gerada por baterias eram diferentes. Faraday demonstrou que todas as formas de eletricidade eram essencialmente a mesma coisa. Seus experimentos reforçaram a ideia de que a eletricidade e a química estavam profundamente conectadas, abrindo caminho para novas áreas de pesquisa, como a eletrônica e a física quântica. Após revolucionar a ciência com a indução eletromagnética e as leis da eletrólise, Michael Faraday voltou sua atenção para uma questão ainda mais intrigante. Haveria uma conexão entre eletricidade, magnetismo e luz? Os cientistas da época já sabiam que eletricidade e magnetismo estavam interligados, mas ninguém havia provado que a luz também fazia parte desse fenômeno. Faraday suspeitava que essas forças faziam parte de um mesmo sistema fundamental da natureza. E ele estava certo.
Faraday começou a conduzir experimentos usando diferentes materiais e campos magnéticos para ver se conseguia afetar a luz de alguma forma. Ele testou vários líquidos e sólidos, expondo-os a campos magnéticos fortes e observando como eles interagiam com a luz. Por anos, seus experimentos não deram nenhum resultado significativo. Mas Faraday era persistente. Em 1845, depois de inúmeras tentativas, ele finalmente fez uma descoberta incrível. Ele pegou um pedaço de vidro especial e colocou-o entre dois polos de um ímã muito forte. Depois, fez um feixe de luz polarizada atravessar o vidro. Para sua surpresa, quando ele ativou o campo magnético, a luz girou sua direção. Isso significava que o magnetismo estava influenciando a luz diretamente, provando que existia uma relação entre esses fenômenos. Essa descoberta ficou conhecida como efeito Faraday e foi um passo fundamental para a criação da teoria do eletromagnetismo, que mais tarde seria desenvolvida por James Clerk Maxwell. O efeito Faraday provou que a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela faz parte do mesmo fenômeno que a eletricidade e o magnetismo. Esse foi um dos maiores avanços da física no século XIX. Essa descoberta abriu portas para avanços como as comunicações ópticas modernas, usadas em fibras ópticas, a compreensão das auroras boreais, que são causadas pelo magnetismo da Terra interagindo com a luz, a criação de telescópios mais avançados, que podem detectar o efeito Faraday em galáxias distantes. Faraday não sabia, mas seu experimento ajudaria futuramente a criar tecnologias essenciais para o mundo moderno, como as redes de internet baseadas em fibra óptica. Na época, muitos cientistas ficaram impressionados com a descoberta de Faraday, mas poucos entenderam completamente a importância de sua descoberta. Seu trabalho parecia abstrato demais, sem aplicações diretas. Porém, um jovem físico chamado James Clerk Maxwell, inspirado pelos experimentos de Faraday, formulou uma das maiores teorias da física, as equações do eletromagnetismo, que unificavam todas as forças elétricas, magnéticas e luminosas em um único conjunto de leis. Sem as descobertas de Faraday, a física moderna, como conhecemos hoje, não existiria. Mesmo com todas essas descobertas extraordinárias, Faraday recusou títulos de nobreza e riqueza. O governo britânico chegou a oferecer-lhe uma casa maior e dinheiro para pesquisas, mas ele recusou, preferindo continuar sua vida simples, focado apenas na ciência. Seu compromisso com a descoberta científica e sua humildade fizeram dele um dos cientistas mais respeitados e admirados da história. Depois de revolucionar o entendimento sobre eletricidade, magnetismo e luz, Faraday começou a perceber que suas descobertas tinham implicações práticas para o mundo real. Ele não queria apenas compreender a ciência, queria que seu conhecimento ajudasse a humanidade. Isso significa que toda a automação moderna só foi possível graças aos estudos de Faraday. No século XIX, ninguém poderia imaginar um mundo onde a eletricidade estivesse disponível em todas as casas, ruas e empresas. Mas depois das descobertas de Faraday, a distribuição de eletricidade se tornou um objetivo possível. Com os geradores e motores elétricos baseados na indução eletromagnética, grandes redes elétricas começaram a ser projetadas. Empresas como a de Thomas Edison e Nikola Tesla usaram os princípios de Faraday para construir as primeiras redes de fornecimento de energia elétrica. Isso permitiu que as cidades tivessem iluminação pública, transporte elétrico e fábricas altamente produtivas. Hoje, toda a energia que usamos vem de geradores que seguem os mesmos princípios descobertos por Faraday em 1831. Graças a Faraday, a eletricidade passou de um fenômeno misterioso para um dos pilares da sociedade moderna. Mesmo que muitas pessoas não saibam, Michael Faraday foi um dos maiores responsáveis por moldar o mundo moderno. Faraday nunca se preocupou com fama ou dinheiro. Ele recusou prêmios,
recusou um título de nobreza e escolheu viver modestamente. Mas sua importância era tão grande que o governo britânico deu a ele um apartamento dentro da Royal Institution, onde ele viveu e trabalhou até seus últimos dias. Mesmo sem uma educação formal avançada, ele se tornou um dos maiores cientistas da história. O trabalho de Michael Faraday não apenas revolucionou a física e a engenharia elétrica, mas também abriu caminho para alguns dos avanços mais importantes da ciência moderna. Os conceitos desenvolvidos por Faraday também foram essenciais para o surgimento da física moderna, incluindo a teoria da relatividade de Albert Einstein e a física quântica. Einstein frequentemente citava Faraday como um de seus maiores heróis e baseou parte de seu trabalho na teoria do eletromagnetismo. A física quântica, que explica o comportamento das partículas subatômicas, foi construída sobre os princípios da eletricidade e do magnetismo, descobertos por Faraday. Isso significa que as tecnologias modernas baseadas na física quântica, como computadores, lasers e semicondutores, só foram possíveis porque Faraday desvendou os mistérios da eletricidade e do magnetismo. Muitas das inovações médicas e tecnológicas de hoje também foram influenciadas pelos princípios de Faraday. Ressonância magnética, RM. Os aparelhos de RM, usados para diagnosticar doenças como câncer e problemas neurológicos, funcionam baseados nos conceitos de magnetismo que Faraday descobriu. Motores elétricos em robôs cirúrgicos. Muitas cirurgias, hoje, são feitas por robôs cirúrgicos, que utilizam motores elétricos, baseados na indução eletromagnética. Uma das coisas mais impressionantes sobre Michael Faraday é que ele nunca teve uma educação formal avançada. Diferente de outros cientistas famosos, que estudaram em universidades renomadas, Faraday era um autodidata, que aprendeu tudo por conta própria, lendo livros e fazendo experimentos. Mesmo assim, ele se tornou um dos maiores cientistas da história, mostrando que a curiosidade e a dedicação são mais importantes do que diplomas. Seu exemplo inspirou milhares de cientistas ao longo dos séculos, provando que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode transformar o mundo. Michael Faraday começou sua vida como um simples encadernador de livros, mas, movido pela curiosidade e pela paixão pelo conhecimento, se tornou um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Seus experimentos foram responsáveis por transformar a eletricidade de um fenômeno misterioso em uma ferramenta que move o mundo moderno. O que Faraday nos ensina? Que a educação pode vir de qualquer lugar, desde que haja vontade de aprender. Que o verdadeiro cientista não busca fama ou riqueza, mas sim a verdade e o conhecimento. Que a eletricidade e o magnetismo não são apenas forças naturais, mas sim os pilares da sociedade moderna. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal.